E a gente está caminhando na beira do lago aqui em Engelberg, que é a cidadezinha que a gente mora na Suíça. E a gente vai tentar achar um lugar ali em cima com um visual bem bacana para poder finalmente contar para vocês por que é que a loira não gostou da Inglaterra. Não gostei e não dei tempo nem de você gostar ou desgostar, né, amor? É verdade, eu não tive nem chance. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. E olha só, o inverno já tá indo embora, né? Graças aos céus, né? A gente tá meio cansado de inverno, ainda tem bastante neve aqui ao redor, mas o caminho já tá ficando quase limpinho, né? É, a primavera chegando, logo logo tá tudo florido. Vai ficar bem lindo. But I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should. E a gente resolveu parar por aqui, na beira do lago. Tá lindo o A visual. paisagem tá incrível, né? Solzinho de final de tarde, então vamos ficar por aqui mesmo. E só para contextualizar um pouquinho a história para vocês, nós já contamos aqui no canal, gravamos um vídeo inclusive sobre a nossa história, de como a gente chegou aqui na Suíça, né, aqui em Engelberg. Mas hoje eu vou contar mais especificamente por que eu não gostei da Inglaterra. Não me deu nem chance Não. de gostar ou não, como a gente já disse antes. Chegou um cachorrinho aqui para Tem um atrapalhar nosso cachorrinho, vídeo. ele veio só cheirar aqui para ver como é que é. It's ok, alles gut. Porque na verdade é o seguinte, eu estava na Itália fazendo a cidadania e ela foi para Londres, porque a nossa ideia era morar lá depois. Afinal de contas, a gente fala inglês. Ia ser mais fácil, né? A gente achou que seria mais fácil. Mas acabou não dando muito certo, então para que morar numa cidade que fala inglês se a gente pode morar numa que fala alemão? Né? Coisa é muito mais legal, né, cara? Muito mais fácil. Mas vamos lá, os motivos que eu não gostei, eu vou começar contando aqui um por um para vocês. São alguns motivos, na verdade, né? O segredo revelado finalmente. Porque já perguntaram tanto isso, mas por que você não gostou da Inglaterra? Então hoje a gente vai contar. Bom, acho que o primeiro motivo que eu sempre comentei com o Will, né, que eu não me sentia bem lá na Inglaterra, foi o clima, né? O clima, apesar daqui da Suíça, né, ser um clima pesado de inverno, aqui faz sol. Né? A Inglaterra é um país... Mesmo no inverno, mesmo né? no A gente inverno. tá agora no final aí do inverno, né? E aí tem sol. Então o clima foi uma coisa assim que lá foi muita muito chuva, difícil, né? para mim. É muito úmido, né, o clima da Inglaterra, e praticamente chovia o tempo todo. Né? Eu fui visitá-la 2 vezes, né? Verdade. Eu não morei lá, mas eu consegui visitá-la 2 vezes. E as 2 vezes que eu fui chovia. A gente passou um frio danado naquele verdade, lugar, e isso, querendo ou não, me deixava bastante depressiva, assim. É. Até que um tempo que eu fiquei lá, né, eu fiquei, eu acho que quase o tempo que você fez a cidadania. Uns 7 meses, né? Foi, foi um tempo bem difícil para mim, assim, eu fiquei bem mal mesmo. Eu fiquei com vários problemas de saúde, mais emocionais do que físicos, mas afetou o meu físico também, afetando o né? O meu físico, cabelo, óbvio, por exemplo, caía muito, enfim. Eu acho que esse foi um dos primeiros motivos, assim, o clima. O segundo motivo que eu posso falar? Pode. Eu acho que foi a moradia também. É. Cara, quando eu fui visitar, ela morava num quarto, porque é óbvio, né? A gente não tinha onde morar, aquela coisa chegou no país, tem que achar um lugar e tal. Aí ela passou uma semana no Airbnb. Sim, que era a zona 6 de Londres. Para quem não sabe, Londres é dividido em várias zonas. A zona 6 era bem longe. Quanto maior o número, mais longe do centro, né? E aí depois eu me mudei para a zona 2, para ficar mais pertinho daquele bolinho lá de Londres, que é o bairro era bacana, tinha inclusive uma pista de atletismo lá pertinho, eu adorei. É verdade, eu morei em Maida Vale, né? Maida Vale. Era bem Só- legal o bairro, mas... Só que assim, ela morava num quarto, o aluguel era caro, você pagava Caro, 600 libras, né? por mês, era pelo aluguel. 150 por semana. E cara, era um porão, assim. Quando eu cheguei, eu fiquei impressionado. Eu falei, mas meu amor, você tá morando aqui? Eu quase não cabia em pé dentro. E isso era um quarto só, né? Aqueles apartamentos que ficam embaixo dos prédios, sabe? Então o apartamento todo era embaixo, a janela não dava nem pra rua, dava pra parte da calçada. Era uma coisa bem estranho mesmo. Eu fiquei com muito dó, assim. Eu fiquei impressionado. Falei, nossa, isso não é um lugar legal de morar. E sem contar também que metade do meu salário, eu trabalhava num restaurante na época, metade do meu salário ia pro aluguel. Então, o custo no final de vida de contas, era muito caro era pela alto. qualidade que você Exatamente. tinha, né? E aí entra, acho que no terceiro ponto, que era o trabalho. Trabalho.
Com certeza, eu ia falar disso agora. Eu trabalhava num restaurante, como eu comentei, então eu entrava às 11 da manhã no restaurante e saía 2 da manhã. E eu vi coisas assim de madrugada em Londres que eu não achava que era assim. Eu sempre achei que a Inglaterra fosse um país seguro. Mas, na minha opinião, eu não vejo como um país seguro. Eu acho que Londres, especificamente por ser uma cidade muito grande, muito tem misturado, vários problemas, né? Então aí eram 2 pontos, né? O primeiro era a carga horária de trabalho, né? E Pesada. o segundo era a segurança. Sim, porque saía cedo para trabalhar, voltava 2 da manhã para casa. Praticamente eu só tinha tempo de dormir, acordar, tomar um café da manhã e trabalhar. E essa era a minha vida, né? Então, não é qualidade de vida, né? Não estava valendo muito a pena. E aí o outro ponto seria então a segurança, né? Que você Sim, não se sentia segura. Exatamente. Inclusive eu cheguei a ver, quando eu estava saindo do restaurante um dia, às 2 da manhã, para pegar o ônibus, eu cheguei a ver a rua interditada porque um cara tinha sido esfaqueado. E eu estava sozinha, as ruas de Londres eram desertas às 2 da manhã e mesmo morando na Zona 2 eu ainda tinha que pegar um ônibus, então eu saía do restaurante com medo. Eu lembro que você chegou apavorada esse dia, me ligou, porque eu sempre esperava, né? Mesmo eu estando na Itália, eu esperava ela ligar para ver se ela estava em casa, se estava bem, a gente falava um pouquinho e depois ia dormir. E ela chegou apavorada esse dia, né? E aí isso tudo começou a me afetar muito, Sim, né? Me óbvio, incomodar, porque além de eu estar morando numa cidade gigante, a qualidade de vida não era aquela que eu esperava. Não era exatamente o que você estava imaginando. Por fim, por ser muito grande a cidade de Londres, isso estava me afetando, né? Porque eu estava só trabalhando. Praticamente a minha vida era trabalhar e pagar contas. Não tinha qualidade nenhuma, né? Não. E foi aí que a gente conheceu, na verdade você conheceu também, através da internet, a gente começou a conversar com um casal de brasileiros que morava em Liverpool. Verdade. No interior ali da Inglaterra. E aí eles disseram, olha, vocês podiam considerar mudar para cá, porque é melhor, o custo de vida é mais baixo, não é tão movimentado como Londres. Inclusive ele falou, o tanto que você está pagando aí no quarto, né, 600 libras, aqui você vai pagar num apartamento. Eu falei, então de repente é melhor mesmo, O que acabou acontecendo, porque enfim, por fim a gente planejou a mudança para Liverpool, ela inclusive mudou de emprego, porque esse cara também indicou assim, dizendo que tinham vagas abertas na Amazon, né? Sim, eu fui lá na Amazon, fiz uma entrevista em Liverpool, passei na entrevista, porém começou um outro problema. Acabou sendo pior, porque eu passei na entrevista para uma vaga para trabalhar de madrugada. Então eu estocava os produtos nas prateleiras, mas eu trabalhava de madrugada. Eu ia às 7 da noite, mais ou menos, para a Amazon. Que também era pesado, né? Eram 10 horas de E turno, saía às 5 da manhã, 5, 5 e meia. E para chegar no trabalho, que aí entra um outro ponto. Mais um problema. Para chegar não tinha transporte público, como Londres, por exemplo. E esses lugares, só uma parte, esses depósitos, né? Essas warehouses, normalmente elas são em locais afastados, né? Sim, não é no centro. Né? Então não tinha nada em volta, tipo, não tinha, como ela disse, não tinha ônibus, não tinha nada. Não. Ela era Eu tinha que ir para casa de uma amiga minha, num outro bairro, pegar o ônibus, 1 hora de ônibus, quase 1 hora, acho que eram 45 minutos mais ou menos. Chegava na casa dela, pegava carona com ela, ia até o Amazon. Na volta eu pegava carona com uma outra pessoa que morava um pouco mais perto da minha casa e vinha voltando a pé. Voltava a pé da casa dele. Ou tinha que esperar não sei quantas Sim, horas, nossa, era 1 hora ou 2 perrengue. horas para pegar o ônibus, né? Gente, e aquilo todo dia, foi assim... Tadinha, vocês não têm ideia do que ela passou, foi punk. A gente mudou para Liverpool, na verdade. Foi verdade o que ele disse, porque a gente acabou conseguindo um apartamento ali por 450 francos. Thank you. Oh, Thank you. oh, thank you. A gente acabou de ser interrompido por um senhor suíço que veio aqui e jogou uma bala pra gente. Vocês viram aí, né? Entendi, Tipo assim, ele viu que a gente tava gravando. Não tô acreditando. Bom, voltando à história. A gente tava falando que a gente tinha conseguido mudar para Liverpool e realmente aconteceu o que ele falou. Ela pagava 600 libras num quarto e a gente conseguiu um apartamento por 450. Sim, menos, era um apartamento de 1 quarto, né? Só que também o apartamento foi um outro problema. Eu cheguei, eu não tô brincando com vocês, tá? Tô falando sério. A gente ri agora, né? Porque na época não foi nada engraçado. Eu cheguei no apartamento, primeiro que não tinha água. Eu passei 2 dias sem tomar banho porque Ainda o bem que eu landlord... não tava lá, né, gente? O landlord, tipo, sei lá o que ele fez, que não tinha água no apartamento. Eu cheguei lá e não tava pronto, né? O vaso sanitário tava preto de cimento.
Tipo, não sei se eles tinham trocado aquele vaso sanitário, não tinham limpado. Eles tinham reformado, né? Aí ela me ligou e falou, amor, não tem água, o vaso tem cimento, Aí o apartamento tá frio. Depois que ele resolveu o problema da água, meu Deus, eu fui ligar o boiler, que o boiler ficava dentro de um roupeiro, dentro do guarda-roupa, para esquentar a água. Primeiro que... Eu não sei se vocês já viram isso na vida, eu nunca tinha visto. Não tinha um sistema de aquecimento de água. Não era só ligar o chuveiro, prédio. sabe? Você tinha que abrir o armário do quarto e tinha uma caldeira dentro do armário que você apertava o botão e você tinha que ligar meia hora antes de querer usar água quente para tomar banho. Ou seja... E depois você tinha que desligar, porque o negócio não podia ficar ligado direto, porque não sei se queimava, sei lá, se estragava. E mesmo ligando o boiler 30 minutos antes, mesmo assim a água não era quente. Olha, Então, pra mim, aquilo lá tava assim, o que eu vim fazer aqui em Liverpool? Né? Então aí a gente já passou o quarto, o quinto, o sexto problema, já foi, né? A lista é grande. A lista é grande. Fora que eu fui pra lá visitá-la também uma outra vez, em Liverpool. E assim, a cidade era muito suja, né? Suja, inclusive eu queria comentar de Londres. Por mais que eu morasse lá em Londres, na Zona 2, que é uma coisa interessante de comentar até, porque a zona ali turística, né, Zona 1, Zona 2, é mais limpa, óbvio. Mas mesmo assim eu achei Londres bem sujo. Bem suja, assim, a cidade. E Liverpool era pior ainda. Liverpool, assim, as calçadas de Liverpool, eu ia correr e eu ficava impressionado. E a gente chegou a ver gente, assim, abrindo o maço de cigarro, sabe, carteira de cigarro, assim, e jogando papelzinho no chão, latinha de cerveja, garrafa, tipo assim, sujeira assim, mesmo. A nossa experiência realmente foi, assim, traumatizante. E teve um outro detalhe, que rolava um preconceito ali em Liverpool. O povo de lá, talvez por ser uma cidade pequena, eu não sei, nós achamos eles muito preconceituosos, assim, a gente foi destratado em loja, eles têm um dialeto local ali, que aí quando eles não queriam que a gente entendesse nada, eles não falavam inglês, falavam nesse dialeto. E grosseiros, assim, muitas vezes, né? Foi justo na época que estava tendo aqueles problemas também com as gangues de adolescentes que estavam atacando os imigrantes. Eles jogavam ovos nas pessoas, para vocês terem noção. Roubavam as bicicletas, enfim. A gente foi realmente assim uma experiência bem ruim e isso, óbvio, como a gente já comentou, afetou muito ela psicologicamente e acabou afetando o físico, que chegou num ponto que eu falei, eu tenho que tirar ela daqui. Não, e eu falei pro Will, se você não me tirar daqui, cara, eu vou adoecer, assim, porque eu só queria, né, amor? queria achar um lugar pra sair de lá. Não precisava assim ser o lugar, sabe? Eu só queria sair da Inglaterra. E aí, assim, bom, tem uma coisa legal em Liverpool. Pra falar uma coisa legal de Liverpool, que é a cidade dos Beatles. Né? A gente se divertiu muito com isso. A gente foi lá visitar o Cavern Pub. Essa parte foi legal. E conhecer ali o roteiro dos Beatles, os lugares que eles gravam. Foi bem legal. Só Liverpool, Londres é espetacular. Pra é uma passear, cidade linda pra passear. Tem muita coisa pra fazer. Porém, trabalhando do jeito que eu tava trabalhando, eu até tinha um dinheiro e tal pra aproveitar as coisas que Londres poderia me proporcionar. Mas eu não tinha tempo, porque eu só trabalhava. A nossa experiência, como eu já disse, é a nossa experiência. De moradores, né? A gente não curtiu, pra nós não foi legal. Tem gente que... Eu tenho amigas que moram lá há mais de 15 anos, já tem até a cidadania e amam. Ok, aliás, legal, dizem que a Inglaterra é assim, ou você ama ou você odeia. Gente, eu tô no segundo time. A gente acabou caindo... Eu não odeio, né? Porque como eu disse, eu não tive nem chance, eu não morei lá. Mas pela experiência dela, pelo que ela passou, óbvio que me afetou, né? E como eu disse, a gente tinha que sair de lá. Mais um cachorrinho que veio aqui falar com a gente. Bom, e aí a gente conheceu um casal pela internet, a gente começou a conversar com eles para ver aí a possibilidade, né? Na verdade, você falava com ele, né? Sim, eu falava com o marido da pessoa que eu trabalhei depois, né? Foi inclusive um dos primeiros hotéis que eu trabalhei aqui em Engelberg. Eu conversei com ele e aí ele me disse que talvez abriria vagas nesse hotel, né? Que ela trabalhava, né, na época também. E aí eu acabei aproveitando a oportunidade, falei com o Will, falei, vamos? Ele falou, vamos então, né? Como eu disse, eu tinha que tirar ela de lá, né? Que não tinha jeito. Então a gente acabou abraçando aí a oportunidade. E foi assim que a gente veio parar na Suíça. Inclusive a gente sempre diz que não foi a gente que escolheu a Suíça, né? E sim a Suíça que escolheu a gente. Que não foi realmente nada programado. Foi por acaso. Foi por acaso e a Suíça é um país espetacular, né? Uma qualidade de vida excepcional. Aliás, vocês devem estar achando, nossa, eles só falaram de coisa ruim da Inglaterra, né? Porque a nossa experiência realmente foi ruim, a minha, né? Pelo menos.
A gente quer voltar para lá, inclusive, para passear e ter uma experiência mais agradável. Fazer, né? Porque tudo que a gente não fez. Deu, né? Não dava. Ela trabalhava direto, mesmo quando eu fui visitar, ela não tinha muitos dias de folga. E realmente não era essa qualidade de vida que a gente esperava num país aqui da Europa, né? De viver num país assim, com tantos problemas também, né? Uma grande cidade. E hoje a gente vive aqui nessa vilazinha pacata, nas montanhas. Por enquanto, né? Porque a gente é sem CEP. A gente nunca sabe para onde a gente vai. Mas aqui realmente é muito tranquilo e a gente adora, né? A natureza aqui é impressionante, é um lugar bem sossegado. Então é isso. Eu finalmente contei aí para vocês os motivos de por que eu não me adaptei à Inglaterra. O mistério revelado, finalmente. Todo mundo sempre perguntava, né? Sempre pergunta, e eu acho que por mais assim que para mim tenha sido ruim, é importante falar aqui que para você pode ser diferente. Se você tem o sonho de ir para a Inglaterra, continue no seu sonho, porque eu acho que cada experiência é única, né? Cada um tem uma visão. Pode ser que seja legal, que você se adapte, e se não for legal, você muda, que nem a gente fez, né? Então, curtam muito esse vídeo, continuem seguindo a gente lá nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até! Tchau, tchau! Cause I was made to be free.